A linguagem da indústria farmacêutica ela não é a mesma da sociedade médica. O que a gente precisa é deixar bastante às claras quais são os limites. Você sai na frente, é óbvio. Você tem uma relação muito mais clara, muito transparente. Eu nunca fui abordado por um laboratório, isso é sonho. Mas não tem evidência, não vai, né? Eu sei lá o que São os pensar. tabus um pouco desnecessários, né? É sério que vocês acreditam que aquele logotipo vai fazer o médico mudar de ideia? Olá, sejam muito bem-vindos ao Farmácia em Edição. Mais um episódio bem interessante, a gente tem alguns temas interessantes para abordar. Meu nome é Rodrigo Gonçalves, eu sou cardiologista, aqui ao meu lado estou com a Maria. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui para mais um episódio do Farmácia em Edição. Falar um tema que a gente acho que nunca tratou aqui antes de forma dedicada e acho que vai ser muito interessante para você que está acompanhando. E antes de partir para o nosso papo, eu queria te relembrar a se inscrever no nosso canal. A gente descobriu, né, doutor, que a maioria das pessoas que estão aqui acompanhando o Farma, que assistem os episódios, não estão inscritos. Então, se você não tiver inscrito, checa aí se você está, ativa o sininho para receber os episódios, que é muito importante para a gente fazer parte dessa comunidade que vive a indústria farmacêutica. É isso aí, não demora nada, é só clicar Rapidinho. e inscrever-se aí. E para falar do tema de hoje, a gente vai falar da relação entre sociedades médicas e a indústria farmacêutica. Para isso, a gente trouxe alguém com muita experiência nessa área. Estou com o Fernando Palauso. Ele foi CEO da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele foi diretor comercial de indústria farmacêutica, trabalhou nessa área há muitos anos, trabalhou muito com educação e hoje é o chefe do comercial da Segmento Pharma. Fernando, muito bem-vindos, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Maria Antônia. É um prazer. Espero poder agregar com o canal de vocês. Fernando, voltar aí um pouquinho no tempo, vamos falar da época que você estava na indústria farmacêutica, lá atrás. Como é que você via do lado da indústria a sua relação com as sociedades médicas? Você trabalhava na área de cardiologia, mas provavelmente tinha envolvimento de algumas outras sociedades. Como é que era essa relação? É uma relação muito distante, Rodrigo. Eu acho que poderia ser muito mais próxima, mas não é. A indústria farmacêutica ela tem seus interesses, obviamente, e na hora que você quer colocar o seu plano tático junto com as sociedades médicas, isso se torna um pouco distante. A linguagem parece que ela não é a mesma que a sociedade médica fala. Então eu sentia muito do lado da indústria, né? Como você falou, eu tive a honra o privilégio de trabalhar dos dois lados da mesa e por muitas vezes eu queria estar mais próximo da sociedade médica, mas a linguagem da indústria farmacêutica ela não é a mesma da sociedade médica. E eu pude perceber isso só quando, obviamente, eu estive na Sociedade Brasileira de Cardiologia. E aí, do lado da sociedade, juntando esses conhecimentos dos dois lados da mesa, quais você acha que as maiores dificuldades? Por que as linguagens são diferentes? Como que cada um pensa aí? Existe um ponto, Rodrigo, que é assim, a sociedade médica ela vê a indústria farmacêutica como uma, eu não vou dizer inimigo porque é muito forte, e não é isso, é um parceiro, ok? Só que é um parceiro até a página 2. Até onde você vai falar assim, até aqui você pode ir, aqui não, porque existe relação interesse comercial. E é óbvio que existe e vai existir. A indústria farmacêutica, até pela natureza da operação dela, ela é comercial. E a sociedade médica tem uma visão até um pouco romântica dessa relação, que não vai existir, que não é assim que funciona. Então, a hora que você pega as empresas, principalmente as empresas signatárias do Código de Conduta da Interpharma, você tem um compliance super rigoroso. Você tem um código de ética de empresas que estão no mundo inteiro, com um rigor, com todo um posicionamento acerca da relação com os médicos que teoricamente não vai interferir em nada aquilo que a sociedade médica vai produzir em termos de conteúdo ou em termos de diretrizes, prática clínica. Então, na minha opinião, a sociedade médica poderia estar muito mais aberta, mas aberta de verdade a receber o que essas indústrias têm do que elas estão hoje. Eu acho que a indústria farmacêutica faz um trabalho, na minha opinião, super ético, super correto e que a sociedade médica ainda não enxerga dessa forma. E da indústria, o que você acha que talvez desse outro lado, que a indústria poderia talvez ajustar no seu comportamento, no jeito que lida com a sociedade, para também tornar mais rico essa troca? Sim, sem dúvida. É lógico que tem os dois lados da história. Só que a gente não pode esquecer que a sociedade médica, ela
ela necessita de um patrocínio para ela existir. Não adianta a gente aqui sonhar que a sociedade médica existiria por conta própria. Não existe. Claro que tem as particularidades, mas grande parte do montante de investimento de faturamento de uma sociedade médica está no patrocínio. O Congresso ele não existe, por exemplo, sem um patrocínio. Não tem como. A conta não fecha. A indústria farmacêutica ela sabe disso, evidentemente. Então, também existe aí uma necessidade de calibragem do tom. Só que, mais uma vez, em 2017, se eu não me engano, 2018, por aí, a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi a primeira signatária do Código de Conduta da Interpharma. Qual era o nosso objetivo? Então, lá em 2018, eu estava na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Qual era o nosso objetivo? De fato, eu poder assinar com uma entidade que representa os interesses da indústria farmacêutica, no caso a Interpharma, para eu poder ter uma interlocução melhor. Então, eu tenho mais uma ponte, né, uma terceira via para eu poder me relacionar melhor com a indústria farmacêutica, que é a Interpharma, e dessa forma eu consegui conciliar interesses. Então, a indústria farmacêutica ela tem, por via da Interpharma, e um pouco depois do Código de Conduta da Interpharma, saiu do Sindusfarma também, que pode conversar usar essas entidades para conversar com as sociedades. Eu acho que é um caminho interessante também para poder chegar nos interesses comuns, tanto da sociedade como da indústria. E é interessante esse ponto que você levantou. Quando a gente pensa numa Interpharma com código de conduta, a relação tem que existir entre indústria, sociedades, indústria, hospital, indústria médica. Essa relação vai existir. Então, o que a gente precisa é deixar bastante às claras quais são os limites, quais são os pontos. E aí, quando você tem um código de conduta formal, isso é bem legal, né? Porque, eu posso ir até aqui, né? Daqui em diante não posso passar, né? Super, Rodrigo. E por incrível que pareça, dentro da própria sociedade médica, existiu muito questionamento se deveria assinar ou não o Código de Conduta da Interpharma. É evidente que deveria assinar. Você não tem o Mesmo que você porquê. lê, você fala, por que não, né? Por que não? Exatamente. E vou além, Rodrigo. A hora que você vai se relacionar com a indústria farmacêutica e você é signatário do código de conduta dela, os processos ficam muito mais simples, porque, de novo, as indústrias farmacêuticas têm um compliance muito rigoroso, tem um código de ética super rigoroso. Então, se você está assinando e fazendo parte desse ecossistema legal dela, você sai na frente, é óbvio, você tem uma relação muito mais clara, muito transparente. Isso é positivo para todo mundo. E com as indústrias que não são Interpharma, como é que é a relação? Eu tô aqui, eu sou signatário, não posso passar desse ponto, como é que era isso? Eu até então, não existia o código de conduta do Sindusfarma, não tinha até então. E aí, da nossa parte, como sociedade médica, você não tem problema, de certa forma, né? Porque você é signatário do Interpharma, que representa hoje, eu vou arriscar dizer que uns 80% do mercado brasileiro. Se eu não me engano, tá? Me perdoa se estiver com o número errado, mas é a grande maioria. Essa outra parcela, essa menor, fica mais difícil a relação. Porque você, de fato, você não tem um código de conduta, você não tem a regra do jogo, como você disse, as claras, tudo escrito, né? Então, aí dificultava mais ainda o processo de comunicação, de negociação, de buscar os interesses comuns. E pensando no marketing, até puxando aqui um pouco pro meu lado, como que você acha que é a ótica da indústria com esse viés mais voltado para a comunicação, para o marketing, que talvez a sociedade seria legal de entender quando estiver se relacionando com a indústria? O ponto é esse, você usou o verbo da melhor forma possível, entender. Porque existe ainda nas sociedades médicas, e muitos deles de gestões antigas, de pensamento ainda de décadas passadas, que ainda fazem parte das diretorias das sociedades médicas, que não entendem. A questão é você entender. Eu nunca, e eu falo por um período que eu fiquei mais de 2 anos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu nunca fui abordado por um laboratório que quisesse algo que não fosse transparente. Mas eu tinha essa compreensão. Eu estava há quase 20 anos na indústria farmacêutica e fui para o lado de lá. Então, quando eu sentava na frente de um gerente de produtos, um gerente de marketing, de um diretor de marketing, eu tinha plena consciência do que ele
do que ele estava buscando. E nada do que ele estava buscando era diferente do que a sociedade poderia entregar. Então, eu não vejo. A questão é até que ponto os médicos, as diretorias dessas sociedades querem entender. Eles estão dispostos a entender. Porque não existe, não tem como, eu volto a dizer, de uma empresa que é signatária de um código de conduta sério, que é o caso da Interpharma e do Sindusfarma também hoje, não tem o porquê você não entender e não tentar buscar uma solução. Não existe. Eu gostaria que entrasse na diretriz o medicamento X. Isso é sonho. Isso não, dentro de uma empresa séria, isso não acontece. Eu gostaria que você falasse bem do meu produto para entrar numa diretriz de hipertensão. Não tem, porque para você montar uma diretriz, você sabe bem, você era da Sociedade Brasileira de Cardiologia, são reuniões e reuniões, grupos formais para isso, todos baseados em evidências, que o laboratório nem toca nesse assunto. Então, falta compreensão. Eu acho que esse é o ponto principal. O máximo que uma indústria vai conseguir fazer é começar a levantar o tema para discussão. Se o remédio é bom, se tem indicação, realmente ele vai entrar. Mas é levantar o tema. Mais que isso, não vai, né? Perfeito. Não vai. Perfeito, é isso mesmo. E lógico que tem uma estratégia por trás, é Sim, evidente. sim. Eu vou levantar o tema, eu vou promover reuniões, meetings, Mostrar a board. importância, é isso aí. É isso aí. E aí esse grupo que está escrevendo a diretriz, obviamente ele vai entender e vai seguir ou não se tiver evidência, né? Quantos medicamentos, você sabe mais do que eu, quantos medicamentos na cardiologia lançaram, nossa, isso vai explodir e depois... Você vê que não vai, porque não tinha evidência. Parece que não, a pessoa faz um grande lançamento, mas se não tem evidência, não vai, né? Não é, decola. Rodrigo, não É isso. existe. É Você isso. como médico, putz, sabe muito mais do que eu quantos medicamentos morreram na praia. E nem por isso a sociedade médica assinou embaixo. Não vai. A maioria da nossa audiência são pessoas que trabalham na indústria, então tem lá o gerente de produtos, tem lá o diretor, tem as pessoas que estão lá nessa posição. Qual que seria o conselho que você dá para... Eu preciso da ajuda da sociedade para poder fazer um simpósio, eu preciso entrar num congresso, mas não tenho tanta grana. Como que você sugere que seja essa relação? Como abordar aí a sociedade? Legal. Eu só trabalhei em multinacional. Aí você vai falar assim, poxa, mas multinacional tem dinheiro, tem investimento médio. As empresas que eu trabalhei são de pequeno e médio porte. Então, é um desafio, mas é um desafio que eu sempre pensei dessa forma. Eu fico meio até em dúvida, assim, de dar conselho. Eu não sei se até que ponto é interessante o meu conselho. Mas o que eu aprendi ao longo desses 20 anos de indústria é esteja próximo da sociedade, esteja próximo dos médicos que são os formadores de opinião naquela área específica. Por exemplo, no meu caso, né, é até um pouco, você como cardiologista vai entender bem. Eu lancei o Carvedilol no Brasil, você vê que é uma coisinha um pouco antiga, né? Então, naquela época, Rodrigo, eu não tinha investimento nenhum. Eu trabalhava numa empresa de pequeno porte que, inclusive, teve grande parte do seu resultado impulsionado por esse lançamento. O que eu fazia? Bom, eu não tinha verba para entrar no Congresso Brasileiro de Cardiologia e fazer um mega simpósio sobre o Carvedilol na insuficiência cardíaca. Então, busca o departamento específico, que no caso era o GEI, que ainda era grupo de estudo, depois virou DEIC, Departamento de Insuficiência Cardíaca. Se aproxima, esteja próximo daquelas necessidades que aquele departamento precisa, que não são as mesmas necessidades de uma sociedade médica, que é o guarda-chuva. Então, eu acho que a aproximação, estar junto com os formadores de opinião, buscar esses planos táticos que estejam mais próximos do seu orçamento, eu acho que tudo isso mostra que você está ao lado da sociedade médica e reduz um pouquinho essa barreira do tipo, calma que você é o grande vilão da história. Não é assim. Eu ia só lembrar de uma história, você falou da história do vilão. Muitos anos atrás eu estava na faculdade de medicina e minha faculdade, como quase todas as faculdades, a coisa de, eu estou falando de 25, 27 anos atrás, e tinha uma biblioteca que tinha poucos livros, tinha dificuldade de volume, a gente era tudo físico ainda e tudo mais. E aí eu lembro que um laboratório nacional procurou a universidade para fazer uma doação de livros para a biblioteca. E era uma doação de verdade, volume grande pra caramba. E o que eles ofereceram? Eu vou oferecer, não lembro do número agora de cabeça, mas sei lá, vou oferecer 2.000 exemplares dos livros que vocês escolherem. Então me fala quais são, esse de clínica médica, os livros que estão. Exato. Eu vou doar, a única coisa que eu quero é que na estande
tenha em cima uma plaquinha, eu lembro do tamanho da plaquinha, porque eu vi a plaquinha, uma plaquinha assim de, sei lá, 5x2, escrito assim, essa estande foi doada pela Laboratório Empresa X. X. A faculdade se recusou porque estava se vendendo para a indústria farmacêutica. Então, assim, a gente entra numas coisas de criar uns vilões que não existem, né? Né? A faculdade ia escolher os livros, ia fazer a disposição do jeito que tá. O livro é o livro original, sem nenhuma inserção de nada. A única coisa é uma plaquinha de doação. Eles se acharam que está sendo usados pela indústria e aquela plaquinha ia fazer, sei lá, subliminarmente. Eu sei lá o que São os pensaram. tabus um pouco desnecessários, Né? né? Porque queria ser um fantasma, né? Na sua época eram os livros, na minha já era os podcasts, os vídeos, então é diferente, né? Claro que na época que ele foi formado eu já estava... Só que também, Rodrigo, brincadeira à parte, eu cansei de ver na sociedade médica algumas discussões assim, nós vamos gravar um programa, por exemplo, uma cobertura de congresso internacional. Puta projeto legal, isso é real, tá um projeto bacana, aonde que o patrocinador pediu para que entrasse o logotipo dele na tela, durante a entrevista, por exemplo. Não. Durante a entrevista não, ele pode colocar o logotipo ou antes ou depois. Gente, é sério que vocês acreditam que aquele logotipo vai fazer o médico mudar de ideia? A Jequiti, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido algum. Então, se a área do marketing faz sentido isso? Não muito. Não é, e fica uma discussão, e aí essas diretorias assim mais aguerridas, né, falam, não, isso de jeito nenhum, estamos sendo vendidos para a indústria. Não, o cara mandou, na época, né, agora não tinha nem congresso virtual, na época para você mandar uma equipe para o American College, para o American Heart, custa, era muito caro, ainda é óbvio, mas você tem recursos hoje pelo congresso híbrido. E aí a indústria, lógico, vai investir naquela época, sei lá, 60, 80 mil reais, ela quer o logotipo dela, isso é evidente. Mas isso muda o quê, né? Mas é isso que eu falo da falta de compreensão. Falta de entendimento do como funciona, como que é na realidade, né? E, Fernando, pensando num outro aspecto que a gente gosta muito de trazer e o nosso público engaja bastante com essa abordagem, é falar sobre carreira, falar sobre a sua profissão, e você que já teve aí, né, passou por diversos tipos de ambientes, tanto do lado da indústria, mas também das sociedades, qual dica de posicionamento de carreira, como, né, protagonista da sua carreira você poderia dar, até tanto para quem está na sociedade, mas também para quem está na indústria, e vive essa relação, assim, no dia a dia? Olha, Maria Antônia, eu acho que assim, eu estava até conversando isso com meu filho, que está começando agora, né? Meu filho está com 20 anos, começou agora a fazer estágio, e é você ser o extremo do interessado possível naquilo que você está fazendo. Lógico que você vai falar assim, mas dedicação, pontualidade, tem uma série de fatores aí que influenciam na sua carreira que fazem parte, ok, mas você ser o mais interessado possível naquilo que você está fazendo. Eu volto um pouquinho, Rodrigo, e aí a questão dos livros, né, na minha época eram as revistas impressas de sociedade, né? Então tinha que lançar o Carvid Law no Brasil, e você fala assim, quem são os formadores de opinião em insuficiência cardíaca? Eu não fazia a menor ideia. Eu era gerente de produtos júnior, recém-promovido, e o lançamento ia acontecer em 6 meses. Como é que você faz para descobrir os formadores de opinião? Vai atrás, lê a revista, olha lá, bom, esse artigo é insuficiência cardíaca. Aí você olha os nomes, né, dos doutores embaixo do artigo e fala, opa, esse doutor, sei lá, Edmar Bock, ele está aparecendo toda a revista, toda a publicação aparece o nome dele. Então esse cara deve ser bom. Deixa eu lá conversar com ele. Marca uma reunião, você vai tomar um café com o cara, você não precisa ter, de novo, grandes investimentos, mas você tem interesse. Então, esse eu dou um exemplo porque ele é real. Você realmente se interessar pelo que você está fazendo e ir atrás das coisas. Hoje existe muito mais facilidade do que na minha época. Na época que você tinha, quando eu comecei na carreira, as auditorias não eram digitais. Chegava um livro desse tamanho, que era o livro de auditoria do IMS, que hoje nem IMS mais é, né? A IQVIA. Então, você tinha que olhar no papel, não tem problema nenhum, mas se dedica para aquilo, porque se você se dedicar, se você focar, ter a devida atenção, com certeza você vai se dar bem na sua carreira. Não tem fórmula mágica, e eu acho que comigo foi assim, todo tempo
não entendia nada de pesquisa de mercado, não entendi, na época pesquisa de mercado, hoje inteligência de mercado, mas enfim, não entendia nada. Aí um belo dia chegou o relatório, também outro livrão desse tamanho, que era o Close-Up, não sabia nem o que era aquele monte de número, eu não tive dúvida, marquei uma reunião no Close-Up e fui. E lá tinha uma pessoa para atender as indústrias. Vai lá, conversa, o cara vai te explicar o que é aquilo ali. É você ter o devido, sair do piloto automático, porque você recebe hoje tudo muito mais fácil, muito mais rápido. Então sai desse piloto automático, vai se dedicar, vai se apresentar, vai fazer relacionamento. O relacionamento é fundamental. Então, não sei. É interessante a sua fala, a Maria vai lembrar, a gente tem reiteradamente essa sugestão, dica aí de você chamou de dedicação, alguns outros chamam como curiosidade, mas na hora de explicar é a mesma coisa, é ir atrás, é correr, é perguntar, é se Levanta a envolver, mão, né? né? E é tão simples, não é? E, sei lá, eu acho que eu tive uma carreira legal, eu acho que eu consegui chegar num nível bacana em termos de carreira, sem grandes KPIs, não vou dizer KPIs, mas sem grandes ferramentas, assim, minha interna. Lógico, você vai falar assim, pô, mas você estudou, você fez uma pós-graduação, você fala 2, 3 idiomas, ok, tudo isso é básico, Conta, né? né? Mas não é isso, não, que faz a diferença. E Fernando, você acha que é mais entrega ou relacionamento para subir na carreira? Mais entrega, que eu falo assim, fiz um projeto, deu certo e tal, ou é mais contato, política? Essa pergunta sua foi bem capciosa. Não, eu acho que é mais relacionamento, Rodrigo, porque Provavelmente até um certo nível é entrega, depois disso... eu acho exatamente isso. Porque, claro, se você está num nível de assistente, analista, até um nível de média, de baixa e média gerência, você tem que entregar, porque a demanda está em cima de você. Depois disso Depois é gerir time, relacionamento. né? É isso mesmo. Se você não tiver um relacionamento legal com o seu time, com todos os stakeholders, com as sociedades médicas, no caso falando de indústria farmacêutica, né, aí dificulta também, dificulta muito. Eu tive uma conversa com um gestor financeiro recentemente, ele falando muito sobre isso. Ele teve uma projeção de carreira muito grande, muito rápida, e ele fala muito isso. Ele fala, cara, você tem que ser competente, você tem que fazer suas entregas, você tem que fazer as coisas, mas até um determinado ponto. Depois disso, é muito... O seu papel é mais destravar processos do que executar processo. Então, entra a política nisso. E isso é muito diferente de puxar saco. É destravar projeto. Então, vem alguém que é um analista seu, tem uma demanda, e aí você tem que juntar 2, 3 membros de uma equipe, fazer com que todo mundo pense na mesma linha, caminhe. Então, essa parte de relacionamento, de política, é efetivamente, do meio da carreira em diante, é mais importante, né? Falou tudo, Rodrigo. E você sabe que mesmo fora, né, eu estava numa indústria farmacêutica como gerente de produtos e recebi um convite para ir para uma outra empresa porque queria aumentar a penetração na cardiologia. Então, chegaram em mim porque falou, você é o cara que conhece demais cardiologia, especificamente em insuficiência cardíaca. Então eu fui para essa empresa. Tá bom. Essa empresa lançou alguns produtos em insuficiência cardíaca, mas era forte em hipertensão arterial. Passou 5 anos, a outra empresa que eu trabalhei me contratou. Falou, você não quer voltar como gerente de marketing porque a gente quer lançar uma linha de antihipertensivos. Então, todo o relacionamento que eu adquiri em hipertensão na outra empresa serviu. Então, não tem jeito, é relacionamento no final da história, né? E, logicamente, relacionamento interno, sem dúvida alguma, para justamente destravar o processo e a coisa fluir, justamente para o seu time também fluir melhor e entregar mais, né? Hoje você trabalha numa empresa que você faz vários entregáveis para a indústria farmacêutica, acaba sendo prestador. Eu sei que você acaba tendo relação com as sociedades, porque esses entregáveis têm que entrar numa separata que vai para, às vezes, com a chancela da sociedade e outras coisas do tipo. O que você pensa hoje que funciona em termos de projeto? Então lá o colega vai fazer um lançamento, que tem um produto aí que tem que renovar. O que você acha que tem funcionado no mercado? Qual tipo de projeto que você acha que vale prestar uma atenção especial? Essa pergunta também é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas eu acho, Rodrigo, cada vez mais, tá? Tô bem seguro disso. Os projetos digitais, hoje... A nossa empresa é uma empresa muito sólida, é uma empresa que tem esse ano vai completar 26 anos de mercado. Nós tivemos aí muitos entregáveis, desde livros, separatas, casos clínicos, sempre impresso. É uma editora que nasceu no impresso, no ano 2000.
Hoje, as empresas, as demandas que estão chegando para a gente, muitas delas a gente não entrega por nós, a gente oferece serviço de um terceiro, mas no digital e soluções onde você consegue, do tipo o paciente 360, que tem uma interação, fazem toda a diferença. Esse é um ponto. Projetos de live marketing também, hoje, eu vou dizer que pelo menos 2 a 3 projetos por mês aparecem para a gente, que a gente não entrega também, né? A gente oferece, sugere parceiros nossos. São 2 frentes aí que eu prestaria muita atenção, o digital e o interativo, e live marketing, para mim hoje teria que ser como parte fundamental de um plano tático. Não é só consumir o conteúdo passivamente, né? A pessoa quer fazer parte daquela experiência que ela está sendo impactada, né? Então interagir, tomar uma decisão, né? E você falou a palavra até muito mais assertiva do que eu, experiência. Não é da minha época, né, falar em experiência, mas é isso mesmo. A hora que você vai para um congresso, você tem ali uma série de ativações que poderiam estar promovendo experiências que hoje eu acho que está começando um pouco mais. A gente acaba visitando os congressos como o fornecedor das sociedades médicas, né? Mas você vê ainda que poderiam ter, assim, salas incríveis de experiências que não acontecem. E que muitas vezes, voltando no início da nossa conversa, a indústria farmacêutica sabe, a indústria farmacêutica gostaria que acontecesse essas experiências ao vivo ali dentro do congresso e não acontece. Então, mas não vamos voltar nessa Ainda conversa. fica muito no PowerPoint, muito tradicionalzão, aulinha É isso comum, mesmo. né? Eu me lembro, Rodrigo, eu acho que você vai se lembrar também. Quando eu estava na SBC, a gente criou a Arena do Conhecimento. Daí a gente fragmentou em 4 ou 6 temas, não me lembro de cabeça, e essas arenas ficavam junto com os estandes. Putz, a indústria comprou isso assim, foi muito rápido, a gente vendeu essas arenas muito rapidamente. Mas há muito custo para a sociedade entender que aquilo tinha que fazer parte da grade científica do evento. Não é uma atividade à parte, um OVNI que caiu ali. Não, aquilo ali faz parte da grade. E ali, hoje, até honestamente, eu nem vi se teve essas arenas nesse último congresso, mas é a experiência. O médico, ele tem, são 20 e poucos auditórios, 21 auditórios de conteúdo, de grade científica, mas ele vai para a área dos estandes, da área dos expositores. E ali ele tem uma experiência diferente, ele está numa arena, numa discussão diferente, com uma forma de entregar o conteúdo diferente, não aquele PowerPoint durinho, não, isso em 2016, 17, já era. Já te respondendo, teve na SBC, no último teve a Arena, eu sei porque a gente participou lá com um dos conteúdos, e é legal porque é um espaço bem menor em que as pessoas conversam e perguntam efetivamente para o especialista. Então, a gente teve, que eu participei, a gente usou até um caso clínico com o paciente 360 e estavam 2 colegas apresentando esse caso e fica muito parecido com uma discussão beira-leito. Então, tinha ali um paciente, interagiam, a plateia do lado, mas nesse perfil de paciente no meu consultório eu faço assim, você não acha que funciona? E aí vira um bate-papo, porque são menos pessoas, dá para fazer algo mais próximo, né? E vocês estavam com pacientes A 360? gente estava com o paciente. Que legal. Eu não vi mesmo, mas essa questão da menos pessoas, né? Você está mais próximo, é a tal da experiência, né? Você ter ali um caso clínico, o especialista falando de você próximo dele, É muito rico a troca, né? não é? Eu acho que esse modelo nosso como empresa, voltando para a sua pergunta, de ter um caso clínico impresso, isso vai continuar. Até porque você precisa entregar algo durante a visitação e ok, faz parte. Mas eu vejo muito, muito mesmo esse digital com essa possibilidade de interação e ações de experiência, como você falou. E como é que você tem visto, Fernando, a IA nesse processo? Tem lá o gerente, o analista, ele tem que fazer um caso clínico, uma separata, mais fácil de fazer com a IA, contratar alguém, a IA substitui isso, não? Como é que você tem visto isso? A gente quando fala em usar a IA para montar caso clínico até arrepia, né? Porque você imagina, a gente tem uma gerência médica, uma gerência editorial, tem uma editora-chefe, você tem toda uma estrutura para preparar o conteúdo, né?
personalizado e realmente escrito. Quando você fala em inteligência artificial, realmente assusta. Porém, é uma realidade, né, Rodrigo? Não tem como. O nosso caso, vamos ao exemplo dos casos clínicos nossos, né, no modelo tradicional. A gente produz, escreve um a um, baseado no briefing que a indústria farmacêutica passa, só que a hora que você lança numa inteligência artificial, ele produz algo muito parecido. Ah, mas esse não é um caso real. Esse é um problema, porque para nós, a gente de fato preza por ter um caso clínico real. Claro que a gente faz alguns ajustes, não tem dúvida alguma, mas ele é um caso real. Até porque tem empresa que exige que seja mesmo um caso real, com o paciente real, tem que assinar toda uma documentação, e a inteligência artificial, obviamente, não vai te oferecer isso. Só que recentemente a gente teve um caso de uma empresa que não é uma indústria farmacêutica, que queria algo assim muito específico, que era de arboviroses e o impacto em pacientes cardiopatas, em pacientes com doenças dermatológicas. A hora que você joga na IA, ele te entrega um texto pronto, assim, e realmente precisando de alguns pequenos ajustes. Não, a gente não pôde usar pelas questões que eu acabei de falar, né? Mas é uma ferramenta que, gente, não tem discussão. É o futuro. Não é nem futuro, já é hoje, né? Não tem... Você sabe que na nossa experiência, que obviamente a gente usa muito IA para a produção das coisas, a gente é uma empresa muito digital, mas ainda precisa muito da supervisão humana. É uma ferramenta, e como ferramenta é muito boa, mas eu tenho muito medo de alguém pegar e jogar algo na IA e usar sem revisar aquilo e virar um Frankenstein. Existe o risco de alucinar e tudo mais. Então, quando bem usada, vai te ajudar muito, vai ganhar velocidade, agilidade, melhora a escrita. Você pegar um caso clínico e tentar deixá-lo mais didático, e para isso tudo é muito bom. Mas confiar 100% ainda não, né? Não, nem pensar. A gente tem um projeto até em parceria, né, com vocês para prova de título de especialista, que ainda é um projeto piloto, mas pode ser interessante você usar como ferramenta para que essa prova de título de especialista ganhe agilidade na produção, que realmente é uma produção extensa, uma produção robusta, e que a inteligência artificial pode ajudar, desde que tenha a supervisão humana, né? É bem isso mesmo. E aqui a gente cai numa outra seara, né, Fernando, de algo que a gente está trabalhando junto, que é a prova de título tem que avaliar se o colega que saiu da residência, da pós-graduação ou de algum tempo de mercado, ele está apto para se dizer cardiologista, endocrinologista, nefro, enfim, qualquer especialidade. E é muito difícil fazer isso com a prova simplesmente escrita ou múltipla escolha. Então, a gente está tentando buscar outras coisas para ajudar e melhorar nessa certificação, né? E aí a gente volta na questão da tecnologia, do digital, do imersivo. Pô, a ferramenta, né, Paciente 360, você hoje não tem como pensar em algo diferente. Você tem ali um caso clínico de um paciente real que você pode ir fazendo a avaliação. Eu não domino essa ferramenta, mas você pode ir fazendo a avaliação ao mesmo tempo que a gente fazia a prova no início do ano 2000 ao vivo. A prova prática era feita ali em loco, imagina. Eu Hoje, me com o lembro... volume que a gente tem, é impossível, né? Impossível, impossível. A gente já fez provas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia com 1.200, 1.400 pessoas. Imagina, ali, sentadinho, não faz o menor sentido. Você pode fazer um caso clínico ao vivo, ali, em tempo real, e já ir avaliando, uma coisa muito mais dinâmica, muito mais próxima da realidade, inclusive, porque é um paciente real, não é um avatarzinho como a gente viu lá atrás. Aí você sabe mais do que eu. Era aquela mesa, como é o nome dela? Bug Interact. Isso. Aquilo é um negócio muito esquisito, né? Era um robô ali deitado. O paciente não é aquilo, né? Então, claro que naquela época foi super útil, sem dúvida alguma. Mas hoje você tem ferramentas muito mais interessantes e que promovem uma experiência muito melhor, né? Bom, Fernando, infelizmente nosso tempo está acabando. Queria de verdade agradecer muito, muito pela nossa conversa. Eu acho que foi um bate-papo bastante enriquecedor para o colega que está lá nos assistindo, ver essa visão da sociedade, ver a sua visão como quem era da indústria farmacêutica e hoje produzindo conteúdos e ferramentas aí para a indústria farmacêutica. Queria saber se você tem algum recado para dar para o colega que está nos assistindo, para as pessoas que estão lá de casa vendo essa nossa conversa, alguma mensagem a passar. Legal. Bom,
primeiro agradeço pelo convite, foi muito gostoso o bate-papo. Até comentei com a Maria Antônia antes de começar. Eu falei, bom, eu nunca participei de um podcast. Já dei entrevista, já participei de convenções com 500, 600 pessoas, não tem problema em falar. Mas podcast é uma novidade. Então foi muito gostoso, porque realmente é um papo bem descontraído. Gostei mesmo, muito obrigado. Como recado, eu diria que assim, principalmente para quem está na indústria farmacêutica, você tente ousar. Ousar é fundamental. Mas a sociedade médica não permite. Mas eu tenho compliance. Ok, dentro do que é o jogo, o que é o mercado, tente ousar, porque realmente é um mercado incrível, é um mercado que está num momento que eu gostaria de estar vivendo, que eu vivi há 20 anos, que era tudo muito mais rígido, muito mais duro, engessado. O momento é muito bom, o momento é positivo, as indústrias estão muito mais abertas, para quem ousa, para quem pensa diferente, e pense diferente de verdade. Muitas vezes a gente recebe briefings assim, eu quero algo diferente. Comece a engessar, não sai do lugar comum como sempre foi. Então, se esforce para realmente falar, eu quero algo diferente, faça algo diferente e algo que realmente faça a diferença para quem está lá na ponta, que é o médico. Obrigada, pessoal, por mais um episódio. Novamente, se você não está inscrito aqui no nosso canal, checa o que está inscrito, ativa o sininho. A gente se vê aí no próximo episódio de Farmácia em Edição. Abraço, Obrigada. pessoal. Obrigado.